Fala, craque! Mais um vídeo muito especial para você que é meia. Meu nome é Carlos Augusto Bertoldi, sou atleta profissional, moro e jogo aqui em Hong Kong no Yulon Futebol Clube. E se você deseja se aprofundar um pouquinho mais nesse posicionamento, fica comigo até o final desse vídeo. Para você que é meia, eu queria trazer as três principais características, que é inteligência, técnica e conexão. Inteligência, nesse caso, é para fazer movimentações inteligentes que abrem espaço para os outros atletas, movimentações e ter um posicionamento inteligente para receber a bola numa situação melhor e também para dar passes e achar os teus companheiros, colocar eles na cara do gol. Em segundo lugar, técnica para receber, técnica para o domínio, técnica para um bom passe, para um bom chute, para uma boa finalização. E conexão, porque o meia precisa estar conectado com todo mundo, com os extremos, com os atacantes, com os volantes, com os laterais. Ele vai ser o desafogo de todos os atletas, ele que vai encontrar os atletas, então ele precisa estar conectado, precisa estar sabendo como que o atacante gosta de receber a bola, qual que é a principal movimentação que os volantes fazem e ele vai precisar fazer para receber essa bola, como que os laterais gostam de jogar, os extremos são de velocidade, preferem a bola no espaço, preferem receber a bola no pé. É importante estar muito conectado. Vamos falar de posicionamento? Para mim, o principal posicionamento de um meia é jogar entre as linhas. O que é jogar entre as linhas? Jogar entre as linhas é aproveitar esse espaço que existe entre os volantes, os zagueiros. Esse espaço aqui ele é muito interessante. Se você que é meia, você fica sempre na frente dos volantes, aqui os volantes conseguem te enxergar. Eles estão de frente, perceba. Mas aqui existem sempre entre linhas. Esses espaços são espaços que você, meia, deve utilizar. Jamais jogue nesse posicionamento em que aqui o volante pode te enxergar. Esse posicionamento nas costas faz com que o volante tenha que ficar sempre atento em você. E o zagueiro não pode também sair demais em você porque abre esse espaço. Então é um posicionamento que o Messi, o Iniesta joga muito nesses posicionamentos. O Messi é um exemplo extraordinário para esse posicionamento. O Messi é um falso atacante. Ele sempre vem jogar como meia nas costas dos volantes, na frente dos zagueiros, porque se o zagueiro vir demais, existe a penetração dos extremos nas costas, então o zagueiro não pode sair demais nele. E nem o volante pode vir demais aqui, senão também os volantes vão ocupar um espaço. Então o que acontece? Ele joga sempre nas costas do volante e entre as linhas do extremo e do lateral. E vem ocupar esse espaço. No caso dele vir buscar esse espaço e um zagueiro sair, existe a penetração. Então, o espaço-chave para ser ocupado pelo meia é nas costas do volante e entre as linhas, nesse posicionamento. E esse é o grande objetivo do volante, conseguir encontrar esse espaço entre as linhas. Give an advantage to Barcelona, trying to keep things moving. O mais interessante do jogador inteligente é que ele não faz movimentações somente para receber a bola. Ele faz movimentações para que os seus companheiros possam receber numa situação melhor. Então você que é meia, saiba, os outros jogadores dependem muito de você, da tua movimentação e disso aqui, ó, da tua mentalidade. A mentalidade do meia é de assumir riscos. O que se espera de um meia é assumir a responsabilidade do jogo. Um treinador espera de um meia a criação ofensiva. Por causa disso é importante a tua mentalidade de assumir riscos. E a principal característica física do meia, para mim, é a agilidade. É conseguir ter esse balanço de corpo, é sair, buscar uma bola, voltar e com intensidade conseguir fazer as criações ofensivas, as movimentações inteligentes. Chega de papo furado, eu vou começar esse treinamento agora bem simples,
que é um deslocamento para você ter caixa para deslocar, para receber essa bola, fazer uma finalização, 1, 2, balançar um pouco essa cintura e depois nós vamos para um treinamento de posicionamento para que você receba essa bola numa condição melhor entre as linhas e então possa potencializar o teu jogo. Chega de papo furado, vamos pro treino. Volante recebeu a bola lá, eu tanto posso vir receber essa bola aqui, como eu posso vir receber essa bola aqui. Se eu fico parado nesse posicionamento, os volantes podem se ajustar, mas se eu me movimento nas costas deles, aí fica muito mais difícil. Então esse treino tem esse objetivo, de mostrar para vocês os pontos cegos dos volantes e dos zagueiros. Eu sou volante aí há mais de 20 anos jogando de volante, então eu sei mais ou menos o meia difícil de marcar. Não é aquele meia que fica driblando, que pega a bola toda hora e vai para cima. Esse meia é mais fácil de marcar. O meia difícil é aquele que se movimenta e dá poucos toques na bola. Esse meia é muito difícil de encontrar e de marcar ele. Existe um momento certo do drible, existe um momento certo da genialidade, e isso você tem que ter o tempero e o discernimento de saber. Cansei. Meu dia de folga. Então é isso, craques. Foi bom demais estar com vocês até o final desse vídeo. Espero que você, meia, possa ter aprendido algo nessa aula, nesse vídeo, e possa colocar em prática no teu jogo. E se você está aqui é porque você está obstinado, se você está aqui é porque você está conectado com o teu sonho, você entendeu o que precisa melhorar. E o primeiro grande passo na nossa vida é entender que a gente precisa melhorar. Na verdade, nós temos que estar sempre num processo de evolução, crescendo e desenvolvendo, e esse é o meu objetivo, o objetivo desse trabalho. Então é isso, meus amigos, meus craques. Ficamos aqui nessa aula de meias. Eu vou trazer sim a aula de atacantes, a aula de pontas. Então se você ainda não assinou o canal, assina aí, dá um clique, se inscreve aqui, faça parte dessa comunidade, faça parte da comunidade viva também do Facebook, Quero Ser Jogador, que nós temos compartilhado conhecimento e informações por lá também, www.queroserjogador.net, se você quiser também baixar os e-books, conhecer um pouquinho mais da minha história, beleza? É isso, craques, o meu sonho é sagrado, eu tenho certeza que o teu também é, então vamos pra cima! Não façam assim.